Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 6 de março de 2026. E nesse horário das 16 horas, né, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, uma psicografia, né, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda. É o primeiro livro, né? O primeiro livro psicografado do Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. É o o primeiro de muitos, na verdade, né? E nós estamos estudando esse capítulo 4, que tem por título Estudando o Hipnotismo. Capítulo maravilhoso, e a aula de hoje, nossa, o Manuel Filomeno de Miranda vai trazer para a gente informações importantíssimas. Hoje nós vamos começar o nosso estudo no parágrafo 42, porque nós estamos numerando os parágrafos, né? Então, a aula de hoje começa no parágrafo 42, que é assim: o professor José Gracet, por exemplo, esse é o parágrafo 42 do capítulo 4, estudando hipnotismo. Para nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino. Ana, faz a nossa prece de abertura do nosso estudo, por favor. Faço sim. Nesse momento, vamos levar o pensamento a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade da Casa de Francisco e agradecer essa oportunidade de estudo, de reflexão, que Jesus possa nos abençoar, nos amparar na tarde de hoje e que possamos, Pai, ter força de vontade nesse aprendizado e colocarmos em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos para que possamos crescer espiritualmente. Que Jesus abençoe esse trabalho, esse grupo, que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos iniciar estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? No capítulo 4, estudando hipnotismo, parágrafo 42. Diz assim Manuel Filomeno de Miranda: o professor José Gracet, por exemplo, o excelente mestre de Montpellier, inspirado nas observações realizadas em torno do polígono cerebral, que também servira de base a Wundt de Charcot, afirmava ter descoberto ali o centro da consciência, o núcleo da vontade, colocando imediatamente abaixo o centro de Broca, responsável pelos encargos da linguagem e os responsáveis pela visão, audição, gustação, etc. Lembrando que o Manuel Filomeno de Miranda está trazendo para a gente a mensagem do mensageiro espiritual, que o mensageiro espiritual, né, veio até a casa espírita e, através do médium, ele deixou essa mensagem sobre o hipnotismo, uma mensagem longa, mas de grande ensinamento. E o Manuel Filomeno de Miranda está mandando para a gente, né, através da psicografia do Divaldo. Imaginava, então, um ponto de referência que passava a ser o centro do psiquismo superior, encarregado dos fenômenos conscientes, e no polígono propriamente dito, o campo do pensamento e da vontade, encarregado de todas as tarefas do automatismo psicológico. Elucidava, em consequência, que toda sugestibilidade que dimana do operador se transmite inconscientemente, tomando posse do campo cerebral no polígono do hipnotizado. Então, ele está dizendo aqui que toda sugestão,
enviada pelo espírito, pelos nossos irmãos espirituais, né, se transmite inconscientemente, tomando posse do campo cerebral do polígono do hipnotizado. A vontade dominante se encarrega de conduzir a vontade dominada. Isso aqui é para a gente sublinhar, gente. A vontade dominante, que normalmente é do obsessor, né? Se encarrega de conduzir, porque nós estamos falando de obsessão, né? De conduzir e de hipnotismo. A vontade dominada, como se a alma de quem hipnotiza substituísse momentaneamente a alma do que foi hipnotizado. Então, é como se o dominador transformasse o dominado numa marionete. Dessa forma, o hipnotismo pode ser denominado, como querem alguns experimentadores, o anestésico da razão. Olha que expressão forte. É como se o hipnotismo, né, pudesse ser denominado como anestésico da razão. Porque aquela pessoa que foi hipnotizada, ela perde, né, todo o seu livre-arbítrio. E ela ali fica à mercê do domínio do outro. E imaginemos quantas coisas, né, o outro, aquele que está hipnotizado, pode fazer pela vontade do outro. Então, é realmente uma coisa preocupante. Já o psicólogo inglês, Guilherme McDougall, igualmente fascinado pelo assunto, asseverava, examinando o problema da sugestão e da hipnose, que esta é um meio de transmissão do pensamento, tendo como resultado a convicta aceitação de qualquer mensagem proposta, independendo de análise pelo paciente com exame lógico para sua aquiescência. Quer dizer, aquele que foi hipnotizado, ele não tem como examinar, criticar aquilo que está sendo enviado para ele. É isso que ele está dizendo. Isto é, o operador, o dominador, o hipnotizador, impõe-se ao sujeito, que o recebe sem reação, proveniente de exame prévio. Então, você não dá autorização. Você não está em condição de concordar ou de discordar. Você aceita. Por isso, que se a gente andar pela rua, às vezes, né, é sempre bom, quando a gente estiver andando pela rua, a gente ser um bom observador. Não é crítico, não é para meter o malho, não é para fazer fofoca, mas observar. Nós vemos, às vezes, pessoas que andam pela rua fazendo coisas que você para pensar, meu Deus do céu, se essa pessoa estivesse dentro da sua razão, do seu equilíbrio, ela jamais estaria fazendo aquilo. Então, a gente vê coisas assim. E aí eu me lembro, né, do Kardec, que contava aquela história daquele homem que toda vez que ele via determinada moça, ele se jogava no chão aos pés dela, fazendo juras de amor. E depois, parece que ele voltava a si e ele ficava tão envergonhado. A moça ficava constrangida, é claro. E ele ficava tão envergonhado que ele dizia: eu não quero fazer isso, mas tem alguma coisa que praticamente me obriga a fazer. E eu não consigo resistir àquela ordem. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui para a gente. Aí ele diz aqui: em bom vernáculo, sugestão é o ato ou efeito de sugerir. Inspiração, estímulo, instigação. Ideia provocada em uma pessoa em estado de hipnose ou por simples telepatia. Quer dizer, a pessoa fica sugestionada. A sugestão é, portanto, a inspiração incidente, constante, que atua sobre a mente, provocando aceitação
e automática obediência. Olha só, provocando a aceitação e a automática obediência. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes, acontece alguma coisa e você fica com aquela coisa, eu estou com vontade de fazer de falar alguma coisa ou de tomar atitude. Mas é uma vontade tão forte, que você faz um esforço hercúleo para não ceder àquela vontade. Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu. Era uma coisa, uma vontade, tipo assim, só faltava dizer faz, 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 faz. Mas era aquela vontade que eu estava. E eu tive que fazer um esforço, sabe, muito grande, porque eu sabia que se eu fizesse colocasse aquela minha vontade em ação, haveriam consequências sérias. Então, eu consegui vencer aquela vontade que eu tinha quase certeza que não era minha. Porque eu botei a minha razão ali, eu não posso fazer. Eu não posso fazer, haverá consequência. Não posso, não posso, não posso. Então, às vezes, isso acontece com a gente. E tem pessoas que dizem, eu vou fazer. Entendeu? Será que numa coisa dessa não é um processo desse? Não é um irmão tentando dominar você? Dominar a tua vontade? Então, ele diz aqui, por essa razão, Forel informa que os cérebros sadios são mais fáceis de aceitar a sugestão. E Emílio Coué, discípulo de Le Bon, prefere considerar que os pacientes capazes de autossugestionar-se são melhores para que com eles se lobriguem resultados mais explícitos e imediatos. Outros autores, como é o caso do insigne Pavlov, o pai dos reflexos dos animais, todo mundo sabe, conhece essa história, né? E no homem, elucidam que o sono natural hipnótico e a inibição constituem a mesma coisa, deixando transparecer que, no momento em que essa inibição se generaliza, permanecendo a causa preponderante, tende a espalhar-se, facultando ao hipnotizando a aceitar a sugestão que prepondera. Ocorre, entretanto, que todos os seres têm uma tendência ancestral natural para a obediência, o que se transforma num condicionamento inconsciente para aceitar toda a ordem exterior, quando não se tem uma lucidez equilibrada e firme, capaz de neutralizar as ideias externas que são sugeridas. Então, ele diz aqui que nós temos uma tendência ancestral, natural para a obediência, né? E aí ele diz aqui, o que pode se transformar num condicionamento inconsciente para aceitar toda a ordem exterior, quando você não tem uma lucidez equilibrada. Quando você tem essa lucidez equilibrada, vindo mesmo essa ordem, você para raciocinar. Peraí, deixa eu ver isso direitinho. Não, 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 não. Entendeu? Aí você faz aquela análise. E você, como diz o outro, né? Segura, bota o pé atrás. Não. Né? Aí ele diz aqui, no fenômeno hipnológico, há outro fator de grande valia, que é a perseverança, a constância da ideia que se sugere naquele que a recebe. Lentamente, a princípio, tem início a penetração da vontade, que, se continuada, termina por dominar que se lhe submete. Tem até uma vez, está fazendo um estudo sobre obsessão, ele dizia assim, que é a vontade dominada que se impõe sobre a outra vontade. E lentamente ele vai conseguindo dominar. Uma vontade vai dominando a outra vontade. Então, ele diz aqui, ó, lentamente a princípio. Vamos até sublinhar isso aqui, ó. Lentamente a princípio tem início a penetração da vontade. Então, repare, na maioria das vezes, não é aquela coisa do vamos lá, é só agora, da violência, não. Percebeu? Lentamente
a princípio, tem início a penetração da vontade, que, se continuada, termina por dominar o que se lhe submete. Porque é aquela coisa, se o negócio chega de roldão, metendo, como diz o pessoal aí, o pé na porta, você se assusta. O que é isso? O que é isso, né? Não, 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 não posso. Agora, se é uma coisa devagarzinho, sutil, sabe? Aquela coisa todo dia uma gotinha. Todo dia uma gotinha. É mais fácil de se conseguir o resultado esperado do que aquele que chega arrombando, entendeu? Com violência. Porque aí chama a atenção de todo mundo, né? Nossa, meu Deus! Não só chama a atenção de quem está sofrendo agressão, como chama a atenção das outras pessoas. Agora, se a coisa é lenta, é devagar, muitas vezes nem a pessoa, nem as outras pessoas à volta percebem a insinuação, que nem a pessoa fala, né? O caminhar da serpente. Os modernos psicanalistas e reflexologistas situam as suas observações. Os primeiros nos reflexos condicionados que pretendem ser o estado de inibição difusa somática cortical, com a presença de um ponto de vigília, enquanto os segundos se referem a um processo regressivo particular que pode ser iniciado por privação senso-motora, ideativa ou por estimulação de uma relação arcaica com o hipnotismo. Os conceitos emitidos com sabedoria e, em síntese prodigiosa, considerando-se a imensa variedade de opiniões em torno do hipnotismo, nos deslumbravam. Que mundo estranho, imenso o da mente. Quantas paisagens desconhecidas para nós. Os próprios estudiosos dos fenômenos psíquicos na Terra e além da vida física encontram-se empenhados milenarmente na elucidação das questões palpitantes da vida mental, encontrando só agora alguns pontos vigéis para a elucidação dos processos de intercâmbio entre homens e homens, espíritos desencarnados e encarnados. Então, aí depois ele vai dizer assim, né? Porque você tem um intercâmbio, como ele diz aqui, entre homens e homens, entre desencarnados e encarnados. Deixava-me arrastar em considerações na pauta que se fizer espontânea, quando a entidade abnegada, que é o mensageiro, né, prosseguiu. Isto posto, meus irmãos, examinemos o problema das obsessões, que é uma variedade, né? Entre os desencarnados, aí diz, entre encarnados na esfera física. Em todo o processo de imantação mental, do qual decorrem os sucedâneos, da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Então, quem quiser estudar um pouquinho sobre a obsessão simples, a fascinação, que Kardec disse é muito mais perigosa, e da subjugação, vocês podem até botar aí do lado. Livro dos Médios, da questão 237 a 240. Pode com o lapisinho aí escrever aí do lado. Eu estou no parágrafo 51, tá? Do capítulo 4, Estudando o Hipnotismo. É o parágrafo 51. Então, você pode colocar... 51 não, já é 53. Quando ele diz, em todo o processo de imantação mental, do qual decorre os sucedâneos da obsessão simples, da fascinação e da subjugação, conforme a classificação feita,
Perfeita de Allan Kardec. Então, aí você pode, no parágrafo 53, escrever LM, que é Livro dos Médios, itens 237 a 240, que trata desses três tipos. Mas você também pode anotar aí a Gênese, capítulo 14, itens 47 a 49, quando Kardec vai falar da possessão, né? Então, no Livro dos Médios, da 237 a 240, Kardec fala da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. E até ele fala que possessão não é uma coisa muito aceita, né? Mas não podemos esquecer que o Livro dos Médios foi escrito em 1861 e a Gênese em 1868, 7 anos depois. O Rose, na Gênesis, o item qual é? Da Gênese é do 47 ao 49. Então, o Livro dos Médios é 1861. Ele fala de obsessão simples, fascinação, subjugação, questões 237 a 240. E ele dá uma descartada na possessão. Mas na Gênese, 7 anos depois. Se bem que, em 1864, na Revista Espírita, por aí, 1863, 64, ele já vai falando de possessão. E lá em 1868, na Gênese, ele coloca esses itens falando da possessão, da gravidade da possessão, né? Então, ele continua aqui. Conforme a classificação perfeita de Allan Kardec, eu estou no parágrafo 53, há sempre fatores predisponentes e preponderantes que se perdem no intrincado das reencarnações. A de hoje, aqui é o parágrafo 54. Toda vítima de hoje é algoz de ontem. Com isso, ele joga um banho de água fria, um balde de água fria nas nossas, nas nossas ideias de sermos vítimas, né? Nas nossas pretensões vitimológicas. Eu vou até sublinhar isso com a canetinha amarela, para eu não esquecer. Toda vítima de hoje é algoz de ontem. Esse é o parágrafo 54. Tomando o lugar que lhe cabe no concerto cósmico. Dá até para a gente rir, né, gente? É triste, mas dá para a gente rir. Toda vítima de hoje é algoz de ontem, tomando o lugar que lhe cabe no concerto cósmico. Quer dizer, está tudo certo. Está tudo certo. Né? Está tudo certo. Você fez doer, agora é sua vez de sentir dor. Não é assim? É assim. É assim. Né? E detalhe, vai reclamar de quem? Ainda tem esse detalhe, né? Vai reclamar de quem? E aí ele diz aqui, assim considerando em quase todos os processos de loucura, exceção feita não somente aos casos orgânicos de ataque microbiano à massa encefálica, os traumatismos por choques de objetos contundentes, os acidentes, né? Defrontamos com rigorosas obsessões em que o amor desequilibrado, o ódio não é o amor desequilibrado? Em que o amor desequilibrado e o ódio devastador são agentes de poderosa atuação. Lembra quando nós estudamos isso? Que o ódio é uma doença? Então está aqui, ó. O amor desequilibrado é esse que a gente anda vendo por aí. Ah, separou, eu não admito que ela vá morar, nem ela vai se casar com ninguém. Então, eu mato e me mato. Entendeu? Eu mato e me mato. É o ódio devastador.
e o amor desequilibrado são agentes de poderosa atuação. Quando há um processo de obsessão desta ou daquela natureza, quer dizer, ódio, né? Amor desequilibrado, o paciente possui os condicionamentos psíquicos, lembranças inconscientes do débito, através das quais se vincula ao perseguidor, que facultam a sintonia e a aceitação das ideias sugeridas e constrangentes que chegam do plano espiritual. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão da sintonia, que é importantíssima. Então, ele está dizendo que quando a coisa chega nesse nível, é porque a pessoa tem lembranças inconscientes do débito. É a tal da consciência, né? Está tudo registrado na nossa memória. Lembra que a gente estudou isso? Que facultam essa lembrança que está lá, a sintonia e a aceitação das ideias sugeridas. Ainda mais se, junto a tudo isso, tiver a culpa. A culpa acho que faz a ligação, né? E constringentes que chegam do plano espiritual. Ele te dá cutucada e você relembra do fato e vem o quê? A culpa. E a culpa acaba permitindo a você a sintonia e a aceitação daquelas ideias. Se o paciente experimentado nas disciplinas morais, olha o Evangelho de Jesus aí, embora os compromissos negativos de que padece, consegue, pela conquista de outros méritos, se não contrabalançar as antigas dívidas, pelo menos granjear recursos para resgatá-las por outros processos que não os da obsessão. Gente, envolve esse parágrafo aí. Envolve esse parágrafo. Que esse parágrafo é muito importante. É o parágrafo 57. Se o paciente, quem é o paciente? Somos nós. É experimentado, está se esforçando para melhorar, está procurando aplicar na sua vida, na sua conduta, no seu comportamento, no seu pensamento, no seu sentimento, os ensinos de Jesus, embora ainda tenha muitos compromissos negativos de que padece, consegue, pela conquista de outros méritos que ele já conquistou, se não contrabalançar as antigas dívidas, pelo menos granjear recursos para resgatá-las por outros processos que não os dão obsessão. Então, você consegue o quê? Uma forma de reparar o seu erro por outros meios. Entendeu? Que não obsessão. É o lance, é o quê? Você não vai pela dor, vai pelo amor. E o mais importante de tudo isso, que os amigos espirituais dizem para a gente, é não espera o cobrador bater na porta. Não espera. Nós já sabemos que somos grandes devedores. Porque para estar aqui na Terra só tem duas opções. Ou você é missionário, encarnou como missionário, né? Ou você encarnou, tem uma reencarnação provacional, para reparar. Quem acha que a sua reencarnação, qual das duas? Eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha. Então, quando você liga o desconfiômetro e você sabe qual é a sua reencarnação, não é missionária, é provacional, né? Você faz o quê? Opa, eu sei que tem alguém que vai tocar minha campainha. Mas antes que ele toque,
eu vou correr atrás do meu prejuízo. Porque na hora que ele tocar a campainha, ele diz aqui, ó, você já tem uma conquista de outros méritos. E aí você não vai precisar acertar, né? Resolver essas dívidas antigas pela dor. Porque você trabalhou pelo bem. Você está servindo ao próximo. Então, você vai ter que reparar, é claro. Ninguém vai sair daqui sem pagar o hotel o último centavo. Mas você já está se antecipando e não esperando a dor bater na porta. Tá? Por É quê? ele ou eles, né, Rosa? Pode Ah, ser mais de um. bota aí, Flor, você, minha amiga, é fantástica. Eu nem queria lembrar disso. Como disse o Chico, eu tenho um fenemê de obsessores. Chico não, Divaldo Ferreira Franco, falando para uma companheira, né? Bota 5 gotinhas. Que ele tinha um fenemê de obsessores. Todo mundo sabe que fenemê é aquele caminhão antigo, né? Aquele bem grandão. Então, sabedores disso, o que nós temos que fazer? Correr atrás, né? Nos anteciparmos a tudo isso. Nos anteciparmos a esses irmãos que vão bater na nossa porta. Tranquilamente vão. Né? Aí ele diz aqui: as leis divinas são de justiça indubitavelmente. No entanto, são também de amor e de misericórdia. O Senhor não deseja a punição do infrator. Tomando aqui um chazinho de capim-limão. O Senhor não deseja a punição do infrator. Antes quer o seu reajuste, a ordem, ao dever para a sua própria felicidade. Quer dizer, ele quer que o seu filho retorne ao caminho do bem, de onde ele se afastou. Gente, essa mensagem aqui, o Senhor não deseja a punição do infrator, antes quer que o seu reajuste, a ordem, ao dever para a sua própria felicidade. Ela é tão antiga que ela se encontra no Antigo Testamento, que eu pedi para vocês, né? Eu disse aí, esse livro aqui, o Antigo Testamento, é o livro que conta toda a história do povo hebreu. O profeta Ezequiel, que eu botei, seria até bom vocês colocarem do lado disso que está escrito aí, ó. Para, o Senhor quer que antes quer o seu reajuste, a ordem ao dever para a sua própria felicidade. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. 33,11. Ezequiel. O profeta Ezequiel deve ter vivido pelo menos uns 800 anos antes de Jesus. Por aí. Então, essa mensagem não é nova. Não foi uma mensagem dada por Jesus. Foi uma mensagem que tem para nós quase 3.000 anos. E olha o que diz aqui no livro do profeta Ezequiel. Possibilidade de... Ô, Rose, Oi, desculpe, é versículo 11? isso. 33:11. Capítulo 33, versículo 11. Eu vou começar até no versículo 10. Eu vou botar aqui, ó. 33, 10 e 11. Que o 10 também é tão importante. 10 e 11. Tá? Diz assim o profeta Ezequiel: Filho do homem, dize aos israelitas, não cessais de repetir. Então, olha o que ele diz. Filho do homem, diz aos israelitas. Na realidade, Ezequiel era um médium. Então, ele está recebendo essa mensagem
da espiritualidade. E a espiritualidade está pedindo que ele diga isso para nós. Filho do homem, diz aos israelitas. E aí ele reafirma, não cessais de repetir. Reparou? Ele está dizendo, ó, transmite essa mensagem, mas, por favor, repita essa mensagem várias e várias vezes. São os nossos delitos e os nossos pecados, vamos traduzir por equívocos, que pesam sobre nós. Eis porque perecemos. Como poderemos nós subsistir? Dize-lhes isto, por minha vida, oráculo do Senhor Javé. Está percebendo? O oráculo é o médium. Ele está dizendo, diz isso, oráculo, médio de Deus. Né? Não me comprazo, a mensagem do Senhor é essa, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida, convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis, porque haveis de perecer, ó casa de Israel. Então, essa mensagem é muito antiga. Essa mensagem vem do plano espiritual para Ezequiel, que era o profeta e era o médium. E ele pede que essa mensagem se repita sempre. Até hoje a gente ainda não assimilou essa mensagem. Por que a gente pede? A morte do pecador. Não é isso que a gente pede? O que é a pena de morte? É a morte do pecado ou a morte do pecador? É a morte do pecador. E aqui Ezequiel, através da mediunidade de Ezequiel, os espíritos disseram, não me compraz. Quem é que não se compraz? É o Pai, é o Deus, é o Criador. Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão. É a volta da ovelha perdida da casa de Israel. Deus quer que a ovelha volte ao aprisco. Porque no aprisco ela encontra o quê? Proteção, segurança. Então, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida. E aí ele nos conclama, convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis. Porque se você continuar caminhando nesse caminho aí, que é um caminho cheio de equívocos, você há de perecer. Quer dizer, o que é perecer? É terminar numa situação como essa. Perceberam a mensagem que está no Antigo Testamento? Uma mensagem de quase 3.000 anos. E nós ainda não assimilamos essa mensagem. A gente ainda fica pedindo o quê? Ó. Lembra? Dedo para baixo. Rose, às vezes esse perecer nem é em vida, Não, encarnado, é desencarnado, porque a gente vê por aí tanta gente praticando tanta coisa e está vivendo, tá na boa. perecer aqui, é isso que ele está falando. É um processo obsessivo longo. Entendeu? Que é como a morte. Espíritos, lembra do livro Dramas de Obsessão? 400 anos, que a história se passou em 1500. Em 1900, é que o doutor Bezerra estava procurando, conseguindo ajudar aquele grupo. 400 anos de processo obsessivo, 400 anos sendo perseguido pela família Boab. E, ao mesmo tempo, a família Boab, que está se vingando, também sofrendo. 400 anos. É isso que ele fala, perecer. Não é como a morte? Você sofreu um processo obsessivo que só vai aumentando a cada século. Porque quando ele começou a obsediar o Azambuja e Companhia Limitada, foi num patamar. 400 anos depois, ele está muito mais o quê? Arrochando. Tanto que conseguiu
que 2 se suicidassem. Mas, ao mesmo tempo, ele também está o quê? Morrendo. Porque quem se vinga é como aquele que cava 2 covas. Entendeu? E mais tarde ele vai ter que responder por não ter tido caridade para com seus agressores. Ao contrário da Esther, que vai sofrer tudo aquilo, mas não vai buscar vingança. Então vai ter duas situações aí. Todos sofreram, mas 4 buscaram a vingança. Os 3 filhos e o pai. E ela não. Entendeu? Então, isso é perecer 400 anos, é muita coisa, né? E tem gente que é muito mais. Sofre o processo obsessivo muito mais tempo. Aí ele volta aqui. Desse modo, quando a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido, obedece a impulso automático de sintonia espiritual. Vai se transformando numa simbiose, né? Eles chamam também de obsessão. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome aqui. Opa. Rapidinho aqui, só para eu pegar um nomezinho aqui. Tá. O processo obsessivo é obsessão recíproca, né? Processo obsessivo onde o obsessor e o obsidiado estão unidos por laços de simbiose, trocando vibrações negativas de forma mútua, muitas vezes baseada em ódio, ciúme, apego, etc. Então, né? Ele fala aqui, obedece a impulso automático de sintonia espiritual, por meio da qual estabelece os primeiros contatos psíquicos no centro da ideia, na região cortical. Essa região tem ligação com a visão, audição, olfação, gustação, memória, linguagem, áreas gnósicas, sensação, interpretação, esquema corporal, emoções, etc. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Quando a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido, obedece a impulso automático de sintonia espiritual, por meio da qual estabelece os primeiros contatos psíquicos no centro da ideia, na região cortical, que pode afetar tudo isso. Visão, audição, olfação, memória, linguagem, e vai por aí. Sensação, esquema corporal, emoções, inicialmente, e depois dos recônditos do polígono cerebral, onde comanda as diretrizes da vida psíquica e orgânica, produzindo ali lesões desta ou daquela natureza, cujos reflexos aparecem na distrofia e desarticulação dos órgãos ligados à sede atacada pela força pensamento invasora. E terminam até numa obsessão recíproca, né? Então, esse invasor, ele vai mergulhando, ele vai mergulhando na mente do outro. A Ivone do Amaral Pereira, ela diz assim, deixa eu pegar aqui um trechinho aqui, aonde ela diz assim, ó, os obsessores, está lá no livro Dramas da Obsessão, incursionam na mente da vítima, como se estivesse fazendo turismo, sugerindo pensamentos que visam acentuar suas preocupações, fobias e tendências numa repetição constante. Então, a Ivone vai dizer, os obsessores incursionam na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam acentuar suas preocupações, fobias e tendências
numa repetição constante. É muito perigosa. Então, voltando ao que ele estava lendo, né? Obedece. Desse modo, quanto à entidade perseguidora, consciente ou não, ela se vincula ao ser perseguido, obedece a impulso automático de sintonia espiritual, por meio da qual estabelece os primeiros contatos psíquicos no centro da ideia, na região cortical, inicialmente, e depois dos recônditos do polígono cerebral, onde comanda as diretrizes da vida psíquica e orgânica do que está sendo obsediado. Ali, produzindo ali lesões desta ou daquela natureza. Por isso que a gente lembra do doutor Bezerra, quando ele falou que o filho dele, depois de passar muito tempo por um processo obsessivo, e depois que o espírito foi afastado, o obsessor, o rapaz, ele diz assim, o rapaz nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele ficou um pouco diferente. Por quê? Provocou lesões. Isso está naquele livro do doutor Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado. Me fugiu o nome do livro agora, deixa eu ver se eu tenho aqui. Bezerra de Menezes, só para. Ah, está aqui, ó. A loucura sob novo prisma. Esse livro do doutor Bezerra de Menezes foi escrito quando ele estava encarnado, né? Então, ele fala aqui, ele fala sobre esse tipo de coisa. Ó, ele diz assim, eu abri certinho, nossa. Deixa eu ver só se tem o capítulo aqui, para quem quiser depois, quem tiver esse livro. Eu não me lembro se esse livro tem capítulos, ou se é um livro direto. Mas, deixa eu ver aqui pelo índice. É no capítulo 3, que trata da obsessão. É lá pelo quase terminando o livro. Ele diz assim, ó. Ele fala assim: quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, que aparelho material da vítima é esse? O cérebro, o corpo, produzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras, o tratamento deve compreender a moralização acima prescrita, quer moralização quer dizer evangelização, quer do obsidiado, quer do obsessor, e conjuntamente as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas. Então ele fala evangelização do obsessor e do obsidiado, né? Evangelização e tratamento médico, porque lesou o campo orgânico. Em geral, esta parte da cura, diz Dr. Bezerra, mesmo quando o perseguidor tem abandonado sua vítima, é longa, porque se tem de reconstituir quase todo o organismo. Perseverança e fé vencerão todas as dificuldades, como acontece sempre que combatemos uma enfermidade inveterada por longo abandono. Então, esse livro foi escrito pelo Dr. Bezerra quando ele estava encarnado. E aqui, quando ele trata do filho dele, ainda no último capítulo, ele diz assim: o moço é o filho dele, era vítima de seus abusos noutra existência. Então, é aquilo que o mensageiro espiritual falou no início da aula. Toda vítima de hoje é algoz de ontem, tomando o lugar que lhe cabe no concerto cósmico. Então, o doutor Bezerra está dizendo que o filho dele era vítima, hoje, de seus abusos noutra existência. Continuou a sofrer a perseguição e, por tanto
tempo a sofreu que seu cérebro, olha aí a parte orgânica, se ressentiu, de forma que, quando o obsessor, afinal arrependido, o deixou, ele ficou calmo, sem mais ter acessos. Porém, não recuperou a vivacidade de sua inteligência. O instrumento, quer dizer, o cérebro, ainda não se restabeleceu. Então, o doutor Bezerra de Menezes, aqui nesse livro, que eu recomendo, dá para. Olha, é um livro tão bom, a letrinha é grande, que dá para você ler num dia ou dois. A Loucura sob Novo Prisma, de doutor Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado. Em um, 2 dias você lê esse livro. É maravilhoso, maravilhoso. Tá? Voltando aqui ao nosso estudo, né? Quando o mensageiro espiritual fala, né, que o espírito que ali transita, como disse a Ivone do Amaral Pereira, né, que ele incursiona pela nossa mente, né, ele vai produzindo lesões, como disse o doutor Bezerra, desta ou daquela natureza, cujos reflexos aparecem na distrofia e desarticulação dos órgãos ligados à sede, atacada pela força pensamento invasora. Mas ele falou, lá no início, ele falou de sintonia. Né? Ele falou que, quando é um processo de obsessão, desta ou daquela natureza, o paciente possui os condicionamentos psíquicos, lembranças inconscientes dos débitos, através das quais se vincula ao perseguidor, que facultam a sintonia e a aceitação das ideias sugeridas e contingentes que chegam do plano espiritual. E aqui ele fala que a entidade perseguidora, consciente ou não, se vincula ao ser perseguido e obedece a impulso automático de sintonia espiritual. E aí, para a gente terminar a aula de hoje, deixa eu só colocar aqui, né? Quando a gente terminando aqui, eu vou até botar a data, antes da gente. Próxima aula será o parágrafo 60, dia 13, parágrafo 60, dia 13/3/26. Parágrafo 60 começa assim: desse centro de comando. É o parágrafo 60. Desse centro de comando em que o hóspede. Tá, aí é o parágrafo 60, dia 13 de março. Aqui, para a gente ainda falar de sintonia, eu trouxe um pequeno texto desse livro que foi produzido pela Associação Médica Espírita do Brasil. Tá? Um dos melhores que a AME Brasil, eu considero, já publicou. Saúde e Espiritismo. Associação Médica Espírita do Brasil. Tá? E tem aqui um capítulo da doutora Irvênia Luiza de Santos Prada, que é muito conhecida, Irvênia Prada, né? Eu acho que alguns já ouviram falar dela. O texto, o capítulo é Causas e Mecanismos do Processo Obsessivo. Causas e mecanismos do processo obsessivo. Tá? Doutora Irvênia Luiza de Santos Prada. E eu separei um trecho. Ela é uma especialista em processo obsessivo, mediunidade, onde ela diz assim, tratando da questão da afinidade e da sintonia. Afinidade significa identidade de característica. Olha aí. Afinidade significa identidade de características. Assim também, um pensamento e sentimento, como ódio, por exemplo, emitido por uma entidade, apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tenha afinidade. Isto é,
que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos de mesma característica. Então, o obsessor só vai conseguir, tá? Só vai conseguir reproduzir na nossa mente esse sentimento de ódio, né? Por ele, emitido por ele, se na nossa mente isso existir. Então, eu vou repetir. Afinidade significa identidade e características. Assim também um pensamento e sentimento como ódio, por exemplo, emitido pelo obsessor, por uma entidade desencarnada, apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tem afinidade, isto é, que tem em seu conteúdo pensamentos e sentimentos da mesma característica. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental ou mediúnico. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental ou mediúnico. As duas mentes ficarão se alimentando reciprocamente, obsessão recíproca, reciprocamente, dessa ideia em identidade de sintonia. Sintonia significa o sim da palavra sintonia é igual a concordância. O tono, que é sintonia, o tono é intensidade de ação, sintonia. Quer dizer, concordância, identidade de ação e intensidade de ação. Tá? Sintonia quer dizer isso. Concordância e intensidade de ação. Afinidade e sintonia, diz a doutora Irvênia, não são, portanto, sinônimos. Porque tem muita gente que acha que afinidade e sintonia são sinônimos. Não são sinônimos. A afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Sem afinidade, não tem sintonia. O circuito mental ou mediúnico é assim denominado porque a nossa mente é, ao mesmo tempo, uma estação emissora e receptora de pensamentos e ideias. Estamos mesmo, sem querer, inconscientemente, em sintonia com as outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. É só pegar aquele livro, né? Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 8, que ele fala de associação. Pensamento e Vida, tá? Emmanuel, capítulo 8. Ele vai dizer assim, ó. No sexto parágrafo, é o capítulo 8, associação, sexto parágrafo. Olha o que Emmanuel diz. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais, em que respiram as almas que se lhes assemelham. Então, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Aí, no sétimo parágrafo, ele diz assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Não tem tudo a ver? É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Olha a afinidade. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem, se você está fazendo uma ligação boa, ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião.
Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Isso está no 15º parágrafo. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Na verdade, é de Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 8, Associação. Um Ô, capítulo... Rose, Oi, por isso que dizem, né, que o obsessor não coloca nada na pessoa. Ele estimula aquilo que você já tem. exatamente, exatamente. E aí eu vou voltar aqui para a doutora Irvênia, né? Quando ela diz assim: estamos mesmo sem querer, inconscientemente, em sintonia com as outras mentes encarnadas ou desencarnadas, com as quais temos afinidade. Nesse sentido, é que podemos entender o exarado, quer dizer, aquilo que se encontra lá no Livro dos Médiuns, de Kardec, de que todos somos médiuns, pois estamos sempre em contato mental e, portanto, mediúnico com outras mentes. Se temos bons pensamentos, diz a doutora Ivênia Prada, e sentimentos, temos condições de ser inspirados pelos espíritos superiores, que nos orientam e nos ajudam. Se estamos retidos em pensamentos e sentimentos negativos, abrimos brecha. Olha o que Emmanuel falou aqui no 15º parágrafo do Pensamento e Vida, no capítulo 8, toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então, ela diz aqui, né? Se estamos retidos em pensamentos e sentimentos negativos, abrimos brecha para a ação de espíritos perversos, vingativos, etc., oferecendo oportunidade para a instalação do processo obsessivo. Então, a dona Ivênia Prada aqui, ela dá uma aula sobre isso. Quem puder, né? Ó, esse livro tem vários artigos. Todos eles são maravilhosos. O que eu mais gosto é esse, que é da doutora Ivênia Prada. E é um artigo grande. Ela aborda uma série de coisas. É Saúde e Espiritismo da Associação Médico Espírita do Brasil. Esse livro é de 1998, quando a doutora Marlene Nobre era presidente da Associação Médica Espírita do Brasil. Ele é de 1998, né? Então, meus irmãos, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tema que nós estudamos hoje? Rose, eu só vou pedir, por favor, para você repetir a definição de sintonia pela doutora Irvene, por favor. Irvênia Prada. Ela diz aqui, deixa eu pegar aqui de novo, que a letrinha é pequena. Peraí. Identidade de característica, né? Ela vai dizer que, ela diz aqui, havendo afinidade e sintonia não são sinônimos. Tem muita gente que acha. Antes, ela define Afinidade sintonia. é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Aí depois... Não, foi antes disso. Foi antes, né? Foi antes. Deixa eu achar aqui, é porque está tão rabiscado o meu livro. É incrível. Está aqui. Ela diz aqui: havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental ou mediúnico. As duas mentes ficarão se alimentando reciprocamente. É a obsessão recíproca. Dessa ideia, em identidade e sintonia. Aí ela abriu parênteses. Sintonia, o sim, S-I-N de navio. Sim é igual a concordância. Ponto e vírgula. Tono, T de tatu, O-N de navio, O. Tono é igual a intensidade de ação. Então, sim
é igual a concordância. Tono é igual intensidade de ação. Então, sintonia é isso. Concordância e intensidade de ação. Muito bom, tá? O capítulo começa aqui, né? Causas e mecanismos do processo obsessivo. Irvênia Luiza de Santos Prada. E aqui ele vai dizer sobre ela. Só a biografia dela. Médica veterinária, formada pela USP, São Paulo, com o título de pós-graduação, mestrado, doutorado, livre docência e professora adjunta. Professora titular do Departamento de Cirurgia na disciplina de Anatomia da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Participa de atividades comunitárias, está ligada a várias entidades espíritas e sociedades científicas. Doutora Irvênia... Ela tem um programa na Rádio Boa Nova. Pelo menos tinha. Como já tem um tempo que eu não ouço, ela tinha um programa que falava sobre os animais. Ela tem um livro publicado sobre animais. Não, ela tem vários livros publicados, e um deles que eu conheço é sobre os animais. Mas eu tenho aqui um outro livro dela também. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Esse aqui, ó. Eu estou estudando esse livro, ó. Espiritismo. A razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Então, tá aqui, ó. Espiritismo. Irvênia L.S. Prada. Razão como espiritismo, razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Então, espiritismo é razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Também é da doutora Irvênia L.S. Prada, tá? Ela tem um sobre animais, tem esse, tem outros. Foi uma grande amiga da doutora Marlene Nobre, O né? outro eu não achei, não. Eu só achei esse aí. Esse Aqui aqui. no. Eu só achei esse, o Não, Espiritismo. esse O outro que daqui, você falou, eu não esse achei daqui aqui. é da. Deixa eu ver aqui. Esse É daqui, saúde e você tem que botar espiritismo. Saúde e Espiritismo, Sim. a AME do Brasil. Você vai achar. Saúde e Espiritismo, AME do Brasil. AME do Brasil. AME, letra maiúscula do Brasil. Saúde e Espiritismo. E aí não é dela. Nesse livro tem Tá. artigos de vários médicos. A maioria são médicos, tá? Então, os temas são maravilhosos. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira tem um artigo nesse livro. O doutor Nubor Orlando Facuri, que é outro grande estudioso, também tem aqui, né? Jorge Andréia, tem artigo do doutor Jorge Andréia. É um apanhado, né? Tem do Divaldo. São vários artigos publicados do doutor Roberto Lúcio Vieira de Souza. Eu até me tratei aqui com o filho dele. Vários. Jaider Rodrigues de Paulo, outro grande estudioso. Então, é muito bom esse livro. Artigos tratando de várias questões. Mas eu gosto mais desse artigo da doutora Irvênia Prada, sabe? Ela é muito boa. Então, meus irmãos... Ô, Rose, e o caso do Divaldo Pereira? O quê? O caso do Divaldo Pereira, daquele obsessor que perseguia ele. Sim, do Máscara de Ferro, né? Havia também uma sintonia, Não, ele era um obsessor. Sim, por quê? Porque o Divaldo, no passado, tinha feito muito mal a ele. Entendeu? Mas foi por causa do passado, né? Do passado, coisa do passado. Aí foi uma perseguição. Enquanto o Divaldo não reparou o problema, e o Divaldo começa a reparar quando? Quando ele recebe como filha adotiva a mãe desse espírito. Eu sei. Que foi a mãe dele. E ali começou o quê? Foi uma mudança.
a mudança. E o Divaldo também já vinha fazendo uma série de esforços para se É, mudança de moralidade, né? Sim, De mas o tudo. espírito estava sempre ali atrás dele, sempre atrás dele, entendeu? Estava atrás dele, mas o Divaldo já tinha se adiantado bastante, mas não o suficiente para espantar o espírito, entendeu? Então, naquele momento, e o espírito não diz assim para ele, vou te deixar em paz, não. O espírito diz para ele, eu vou, a partir de agora, te observar melhor. Não vou fazer nada contra você, mas vou te observar melhor, porque eu quero ver se essa mudança é verdadeira mesmo ou é apenas para enganar os outros. O Espírito diz mais ou menos para ele. O Espírito não acredita logo de primeira que ele mudou. Eles são inteligentes, né? Ele fica ali. Eu vou ficar aqui observando se essa sua atitude é verdadeira, é sincera mesmo. Para você ver, né? Como uma coisa é complicada. Então, minha gente, maravilha, eu estou gostando demais desse estudo, essa mensagem espiritual aqui está nos dando oportunidade da gente se espalhar mais, e na próxima aula que tu deu tempo da gente fazer, eu vou também usar o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio, e outras obras, que dá oportunidade da gente mergulhar com profundidade mesmo, com vontade, nesse estudo dessa obra que é maravilhosa, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo e eu vou pedir para a nossa irmã Joana, faz a nossa prece de agradecimento. 5h30 a gente retorna para o estudo do Livro dos Médiuns. Joana, por favor. Fazendo aqui os ganchos com o meu livro do Herculano, que eu estou Eu estudando, também tenho sobre que fazer os mediunidade. ganchos. Estou aproveitando coisa daqui para levar quinta-feira. Vamos fazer a prece. Nesse momento, companheiros, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa e amiga da casa de Francisco de Assis, que através dessa companheira nos auxilia no estudo desse assunto tão importante para o nosso dia a dia. Que possamos nos esforçar para cada vez mais estudarmos sobre mediunidade, que é muito importante no nosso dia a dia e no atendimento daqueles que chegam às nossas casas espíritas em busca de consolo e de esclarecimento. Que o Pai amoroso, Jesus, abençoe a companheira Rose, que se propõe a nos auxiliar nesses estudos. E que todos nós tenhamos um final de semana de paz e de harmonia, e que domingo procuremos estudar mais um pouquinho de mediunidade no nosso seminário. Que Jesus fique conosco e que o Pai amoroso nos envolva a todos, na graça de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Joana, por lembrar da gente do nosso seminário, domingo, terceiro seminário Ivone do Amaral Pereira. O tema é a obsessão e suas manifestações, 15h30. O link já está com vocês, é o mesmo link de sempre, né? Compartilhem e eu espero a presença de todos. Um beijo no coração e uma boa semana. E vamos ficar atento, né? O negócio é correr atrás do prejuízo, é se antecipar para poder, né, aliviar o problema. Um beijo no coração. Denise, vou passar aqui para você.